Eu gostaria de poder proferir um voto oral sem leituras, mas infelizmente não é possível, dada a extensão do processo, das razões recursais, da extensão da sentença. Pois bem, eu também poderia ter feito um voto, e até gostaria de ter feito um voto sintético, fazendo apenas referência às provas existentes nos autos, provas documentais, provas orais. Todavia, essa discussão travada neste processo está fundamentalmente centrada em algumas preliminares e depois no que diz respeito à prova. Então, eu optei por fazer um voto extenso, analítico, com amplas considerações sobre a forma como eu penso em relação à prova, em relação a outros aspectos, e com várias transcrições, a maioria das quais eu vou poupá-los da leitura. Também preciso considerar, inicialmente, que a denúncia, a sentença, os recursos têm centenas de páginas, motivo pelo qual eu fui obrigado a ser analítico em prejuízo da síntese. Ainda gostaria de fazer uma referência que o meu voto, como só ocorrer com diversos outros, está dividido em vários itens e subitens, alguns dos quais eu, inclusive, nomino com designação específica. Mas isso, peço licença para adiantar, que isso não significa que o voto deveria ser lido por tiras. Evidentemente, as coisas, por vezes, se mesclam e entendo, este voto, como qualquer outro, tem que ser lido por inteiro. E não por trechos, parágrafos ou tiras, como eu fiz referência. Isso se dá porque eu tentei evitar o quanto possível repetição, por vezes, de transcrições ou de referências quaisquer, a jurisprudências ou mesmo a doutrina, nos diferentes momentos em que analisei essas questões. Apesar de toda essa extensão, eu busquei ao máximo ser didático quanto aos diferentes fatos imputados aos réus, inclusive explicitando o modo como analisarei vários desses pontos, como eu já fiz referência ao exame da prova. Pois bem, foram quase cerca de 3 dezenas de preliminares lançadas neste processo, as quais eu agrupei em 13 itens, alguns dos itens com divisões autônomas, e eu vou passar a tratar, talvez com bastante brevidade, sobre essas preliminares que foram destacadas. Foi falado acerca de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal por parte do 13ª Vara Federal de Curitiba. Tese essa que, a toda evidência, não se sustenta, seja porque essa matéria já foi apreciada por essa turma em diversas passagens, mas também, e talvez principalmente, porque o próprio Supremo Tribunal, em mais de uma passagem, aqui eu faço referência a uma reclamação, a 17.623, ou mesmo na ação penal originária, 871, o Supremo Tribunal Federal promoveu desmembramentos e ele próprio encaminhou o juízo da 13ª Vara Federal em Curitiba. Em outra oportunidade, o STJ também já decidiu, num habeas corpus, essa questão acerca da competência e da alegação de usurpação de competência, neste e em outros processos, porque a Operação Lava Jato, como já dito, envolve não apenas este processo, mas envolve, pelo menos, esse é o 24º processo que estamos julgando. Então, pelo menos 24 processos que já foram apreciados nessa corte. Mas isso equivale a dizer, esse é o 24º, mas isso equivale a dizer que os outros processos também ensejaram recursos que chegaram ao STF, ao STJ, ou mesmo apreciados por essa corte. Pois bem, não me parece que prevaleça a tese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Também há uma alegação, isso foi ventilado da tribuna, mas há uma alegação, pelo menos implicitamente foi ventilado, há uma alegação de que os diferentes crimes ou atos de corrupção praticados nos diferentes contratos teriam sido decorrentes de fatos havidos em várias localidades do país, o que não justificaria que a 13ª Vara de Curitiba centralizasse todos os processos da Operação Lava Jato. Essa matéria também é uma matéria bastante conhecida, repetida em vários processos. Eu historio os motivos pelos quais nasceram esses autos, esses processos, na 13ª Vara de Curitiba, remonto lá os fatos relacionados
relacionados à empresa do NEL, origem da Operação Lava Jato, nos idos de 2014, e por que a distribuição caiu perante a 13ª Vara de Curitiba, e, contextualizando isso, também faço referência a outros processos que já julgamos de questões análogas. A outra, ainda em relação à competência, a competência geral para os casos relacionados à Operação Lava Jato foi objeto também de um habeas corpus impetrado nesta Corte com recurso ao Superior Tribunal de Justiça pelo ora apelado Paulo Okamoto, e o ministro Félix Fischer, no RHC 80087, expressamente afastou essa tese. De igual modo, não há que se falar em prevenção ou conexão com inquéritos em tramitação no Distrito Federal, originários do Supremo, e trago à colação aqui manifestação não apenas transcrição da sentença, quando o juiz afasta esse ponto, mas também uma decisão proferida pelo ministro Edson Fachin no inquérito 4243 do Distrito Federal, que é um desses em que se alega a conexão, onde o ministro Edson Fachin, relator desses processos de Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, também afasta a necessidade de encaminhamento destes autos para aquela corte, confirmando por via oblíqua a competência da 13ª Vara Federal. Uma tese que foi muito debatida pelo juízo aqui em grau recursal e também já foi objeto de sucessivos habeas corpus ou recursos de respeito à suspeição do juízo de primeiro grau. Faço menção ao artigo 254 do Código de Processo Penal e destacando que o próprio Supremo Tribunal Federal reafirma em diversas passagens, e trago a colação precedentes, de que este rol do 254 é um rol exaustivo. Também faço referência a um julgamento nosso, uma outra exceção de suspeição interposta contra o magistrado de primeiro grau, esta julgada aqui por essa turma no dia 8 de julho de 2017, onde afastamos a suspeição alegada pelo juiz de primeiro grau. Também rememoro que essa matéria já foi objeto em outro processo conexo, já foi objeto de exame pela 4ª sessão desse tribunal, afastando igualmente a suspeição do magistrado. Digo eu aqui, nesse ponto, que a suspeição do magistrado vem no dizer da defesa, fundada ainda em supostas ilegalidades ou arbitrariedades na condução do processo. E elenco aqui os 11 fundamentos trazidos pela defesa do que diz respeito à suspensão. Esses fundamentos podem ser divididos, e assim eu fiz, em duas classes. Na primeira, a defesa pede a declaração de suspeição, tendo em vista o histórico de decisões proferidas pelo magistrado no curso da investigação. É toda evidência que o fato de o magistrado tomar decisões e fundamentar suas decisões ao longo do processo, e de muitos processos, e de processos conexos, como fiz referência, aqui no tribunal são 23 julgados, mas no primeiro grau já passaram de 3 dezenas, isso não torna o magistrado suspeito. Pelo contrário, ele fez o dever de fundamentar de acordo com a sua compreensão dos fatos e de acordo com a sua capacidade. Isso não o torna suspeito. O que fez foi obrigar a obedecer o ditame constitucional de fundamentação. Já na segunda classe, nota-se a reiterada alusão a fatos como manifestação de opinião pública, artigos acadêmicos, além da curiosa suposição de suspeição porque o juiz de primeiro grau figurou em pesquisas eleitorais como concorrente à eleição para presidente da República para o pleito próximo desse ano. Em linhas gerais, ganha relevo a tentativa da defesa de atribuir ao processo uma conotação política, visão essa bastante equivocada e que somente se explica pela tentativa de desqualificar não só o juiz natural, mas também a própria atividade jurisdicional. Há que se ter bem claro que o juiz não é parte do processo e nem assume a posição de antagonista com relação a qualquer investigado ou réu. Como já decidido pela 4ª sessão, o excepto em exceção de suspeição não se transforma em parte. O manejo da exceção não convola o juiz em parte, não estando presente a pretensão resistida. O magistrado de primeiro grau não se transforma em autor ou réu ao litigar como incipiente, não estando a formular ou a defender de pedido perante o Estado juiz. Essa é do voto da desembargadora Cláudia Cristofani na exceção de suspeição que foi julgada em dezembro de 2016 perante a quarta sessão.
De todo modo, os temas já foram abordados de modo exaustivo, esses temas da suspeição. Faço referência a diversos julgamentos perante esse nosso tribunal e transcrevo as emendas de cada um deles, concluindo que a alegada espetacularização e os efeitos provocados na opinião pública das decisões judiciais, assim como o recebimento de premiações de natureza honorífica pelo magistrado, para o que nunca colaborou, não são temas oponíveis, sequer são causas jurídicas. Ainda a determinação de diligências ou mesmo a condução coercitiva de investigados ou a decretações de prisões na fase pré-processual fazem parte do cotidiano jurisdicional. A externalidade pelo juiz de suas impressões sobre os fatos, como dito, apenas integra o dever de fundamental, como já fiz referência. Há longas considerações no sentido de que a condução coercitiva do recipiente equivaleria à prisão e que teria sido utilizada com viés político. A tese de que os desdobramentos da operação têm natureza política não é original. Apesar de muito difundida, a teoria encontra obstáculo no próprio histórico das investigações, pois ao longo de mais de 3 anos não surgiu um só fato que dê guarida à afirmação defensiva. Pelos elementos dos autos, estamos diante de decisões de primeiro grau fundamentadas e tomadas com bases na interceptação telefônica de diálogos travados por investigados, indicando suposta intenção de associação do apelante de, em certa medida, oporem a qualquer diligência em seu desfavor. Em face disso, o magistrado de origem, inclusive, determinou a adoção de cautelas pela autoridade policial com a finalidade de evitar a exposição do conduzido. E digo isso em relação à condução do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A par disso, o tema foi enfrentado no habeas corpus interposto por Paulo Okamoto, e eu numero, defendendo, grosso modo, que não pode a condução coercitiva prescindir de prévia intimação, injustificadamente não atendida pelo réu ou investigado. Nesse habeas corpus, eu indeferi o pedido de liminar e disse, sendo a imposição relativamente à prisão temporária, não obstante, entendo que se justifica a condição coercitiva dos indicados para que prestem esclarecimentos nas mesmas datas das apreensões. A possibilidade de condução coercitiva simultânea surge como alternativa menos gravosa à prisão preventiva ou mesmo à prisão temporária. A condução coercitiva, portanto, por si só, não viola o direito constitucional ao silêncio, tampouco a presunção de inocência. A condução é coercitiva, mas o depoimento não. E, nesse caso específico, houve a participação de advogados e representantes para dar garantia da condução e da tranquilidade na realização do ato. E bem recordo, foram tomadas, e fiz referência, cautelas pelo magistrado para que o ato fosse o menos espetaculoso possível. Infelizmente, não foi isso que aconteceu, mas, de modo algum, pode-se atribuir esse fato ao juiz de primeiro grau. Diga-se de passagem, essa condução se deu em decorrência do pedido de prisão temporária do Ministério Público. E o juiz, adotando o princípio da proporcionalidade, entendeu muito menos gravoso realizar a condução do que decretar a prisão temporária. Não é demais referir, e aqui passo a leitura, que os investigados têm sido conduzidos com assistência de seus advogados, a condução coercitiva se dá mediante ordem judicial, não há deslocamento do investigado para a localidade outra que não a sede do seu domicílio, e a condução dura exclusivamente o tempo necessário à tomada do depoimento. Além disso, é fundamental que a condução coercitiva se mostre imprescindível, notadamente que ocorra na fase inicial da investigação, como de fato ocorreram. Aliás, a condução coercitiva, como meio necessário à investigação, não é instituto exclusivo da Operação Lava Jato. E trago a transcrição aqui, uma referência ao inquérito 784, onde o STJ determinou a realização de condução coercitiva para oitiva de pessoas em um processo que em nada diz respeito à Operação Lava Jato. Ainda, a determinação de condução coercitiva, para além de não ter sido indicado pela defesa nenhum efetivo prejuízo concreto ao réu, não acarreta por si só a quebra da imparcialidade do julgador ou a nulidade do feito,
como de resto também não acarretam essa nulidade a prisão temporária ou a prisão preventiva. É importante desmistificar as alegações de violações cometidas pelo juiz do primeiro grau ao determinar essa condução. O termo de depoimento do investigado, determinado na petição número tal, revela que o conduzido foi devidamente representado e acompanhado por advogados, no caso do doutor Cristiano Zanin, aqui presente, mas também pelo doutor Roberto Teixeira e pelo Rodrigo Ferrão. Além das autoridades policiais e judiciárias de praxe, também acompanhou a tomada de depoimento o deputado federal Paulo Teixeira. Analisando a íntegra do relatório, verifica-se que em nenhum momento foi negado ao interrogado, mesmo que parcialmente, manter-se em silêncio. Houve apenas pedidos de esclarecimentos formulados pelos defensores e atendidos pela autoridade policial. A prerrogativa do réu consta expressamente na decisão que determinou a sua condução coercitiva, nas seguintes letras. Na colheita do depoimento deve ser, desnecessário dizer, garantido o direito ao silêncio e a presença do respectivo defensor. Destaco ainda que o juiz, na decisão de primeiro grau, consignou expressamente a autoridade policial. Relativamente, o motivo da prisão temporária e o motivo pelo qual determinou a condução coercitiva decorria de um relatório da autoridade policial e, nesse relatório, estava identificado que, abro aspas, o monitoramento identificou que alguns grupos sindicais e agremiações partidárias estão se mobilizando na tentativa de frustrar possíveis medidas cautelares. Essas medidas possivelmente ameaçam a integridade física e moral, tanto do investigado quanto dos policiais federais envolvidos. Esse relatório decorre das interceptações telefônicas. Assim sendo, sugere que sejam adotadas cautelas e procedimentos para evitar os riscos identificados. Isso foi que ensejou a decisão judicial. Digo eu, mais do que a segurança dos agentes policiais e demais transeuntes, estava em risco o próprio depoimento do investigado. Isso fica bastante claro, vale recordar, pela ausência de espontaneidade dos personagens nas interceptações dos processos que enumeram, o que levou à interrupção das escutas, mas permitiu que se constatasse a intenção de frustrar medidas em desfavor dos investigados. Houve, portanto, claro e concreto risco, não só à segurança, mas à própria investigação, a justificar a condução coercitiva dos investigados de forma concomitante. Apega-se a defesa ainda de que a quebra de sigilo telefônico do advogado apelante indicaria a parcialidade do magistrado. O telefone em questão pertence ao escritório de advocacia de Teixeira, Martins e Advogados, teve autorização de quebra de sigilo, porque, segundo informação trazida pelo Ministério Público Federal, seria titularizado pela empresa Lius Palestra do ex-presidente, como documentação acostada aos autos, e não por ser escritório de advocacia. Tal fator determinante está expresso na decisão de 19 de fevereiro de 2016, evento 4 do processo que enumero, pois levado em conta o registro do CNPJ da empresa registrada em nome do apelante, ou seja, a própria empresa que declinou aquele telefone como sendo dela. Isso que ensejou essa aparente confusão. Não houve, portanto, nenhuma tentativa de monitorar ilegalmente os advogados que hoje atuam na causa, mas sim quebra de sigilo em terminal telefônico que constava em nome da empresa do apelante Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, reconheceu-se a validade da decisão, e aqui faço referência ao julgamento dessa turma, e que não fui eu, ocasionalmente, o relator, porque estava em férias. Quem proferiu a decisão e o acórdão foi o juiz convocado Nivaldo Brunoni, onde foi apreciada essa questão. Ou seja, reconheceu-se a validade da decisão que determinou a quebra do sigilo. No que diz respeito ainda ao sigilo telefônico do celular do advogado Roberto Teixeira, também faço referência à decisão do juiz então convocado, aonde se refere ele sobre uma decisão do Supremo Tribunal que já se manifestou no sentido de que a prática de crime pelo advogado, e o advogado também é investigado e responde a um processo penal como réu, não a esse, sob o pretexto de exercício da profissão, não está cobertada pela inviolabilidade prevista no Estatuto da Ordem. E transcreve ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ministro César Peluso, onde diz: suspeita grave da prática de crime por advogado no escritório sob o pretexto de exercício da profissão, situação não acobertada pela inviolabilidade constitucional.
não se vê nas razões de decidir deliberada intenção de prejudicar o apelante ou os demais investigados, pois havia fundada motivação para o deferimento de quebra do sigilo e a medida invasiva teve como terminais telefônicos aqueles constantes em cadastros oficiais do CNPJ da empresa. A medida foi determinada ainda na fase pré-processual e, naquele momento, apontava-se para a necessidade de identificar os supostos envolvimentos em diversos delitos, não somente os que foram apurados nesta ação penal. Em se tratando de quebra de sigilo prévia e, portanto, preparatória, dela podem surgir diversas ações penais, como de fato ocorreu. Exemplo disso é que o advogado Roberto Teixeira, como fiz referência, responde a 2 ações penais, numero ambas, a quem é imputada a participação em crimes correlatos. De qualquer modo, não há registro na sentença de utilização de quaisquer das interceptações ou mesmo que tenha alguma utilidade para o presente processo. Tampouco a defesa aponta expressamente qual ou quais seriam as interceptações prejudiciais, limitando sua insurgência no campo da teoria da nulidade genérica. Argumenta a defesa ainda que o julgador é imparcial porque levantou o sigilo de interceptações legais, de interceptações telefônicas ilegais. Isso foi referido agora há pouco da tribuna. Novamente, não existe correspondência entre a decisão apontada e alguma causa, suspeição ou impedimento. Como anotado pelo juiz de primeiro grau, quanto à alegação de que o levantamento do sigilo teria gerado controvérsias que impediriam o recipiente de tomar posse como ministro de Estado, é de se questionar se presente aqui uma relação estrita de causa e efeito, pois a insatisfação com o anterior governo precedeu o fato. De todo modo, ainda que existente, tratar-se-ia de consequência externa ao processo e fora do alcance do poder de decisão deste julgador. Por quê? Porque o impedimento para a assunção do cargo de ministro não decorreu de decisão do juiz de primeiro grau, mas sim de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal pelo ministro Gilmar Mendes. Também a tentativa de obter a declaração de suspeição do juiz, porque teria pré-julgado a causa ao prestar informações ao Supremo Tribunal Federal na reclamação 23.457. Faço referência a um outro julgamento desta 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, destacando que a legalidade no ato, na perspectiva administrativa, a legalidade do ato do juiz, essa decisão do juiz singular de levantar o sigilo foi objeto de 2 ações aqui no tribunal, uma de caráter administrativo e outra de caráter penal. A de caráter administrativo, dizendo respeito à legalidade ou à condução dessa medida, gerou uma reclamação na corregedoria. Essa reclamação, por sua vez, foi indeferida, foi objeto de recurso à Corte Especial e foi negado por praticamente a unanimidade de votos da Corte Especial, com apenas um voto dissonante. Paralelamente a isso, também foi promovida uma ação penal privada perante esse tribunal, que buscava a procedência de condenação do juiz Sérgio Moro. Ao examinar a queixa-crime, a 4ª sessão desse tribunal, por unanimidade, em voto do relator Sebastião Auger Muniz, rejeitou a ação penal privada. Transcrevo igualmente a ementa. Surge a alegação de suspeição do magistrado, porque contra ele foi protocolada representação por abuso de autoridade. Segundo o artigo 256 do Código de Processo Penal, a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la, evitando, assim, ações deliberadas da defesa com o objetivo de afastar o magistrado da causa. Estou afastando igualmente essa preliminar. Em outra linha de argumentação, o magistrado seria suspeito em razão de texto escrito em 2004, em respeito à denominada Operação Mãos Limpas. A toda evidência, essa tese não tem como prosperar. Ninguém se torna suspeito porque analisou outro fato 10 anos antes, ocorrido em outro país. Há questionamento de imparcialidade do julgador, porque o Tribunal Regional da 4ª Região teria, por resolução, limitado a sua competência. A toda evidência aqui, a preliminar não tem como prosperar, tendo em vista que se trata de ato administrativo ordinário do tribunal, por razões absolutamente justificáveis, o tribunal limitou a distribuição de processo ao juiz excepto, e transcrevo aqui o que está anotado na exceção de suspeição.
A limitação de distribuição de processo ao juiz excepto diz respeito à administração da justiça, da competência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e não guarda correspondência com as causas de suspeição. Também infundada a afirmação de que a testemunha José Afonso, zelador do edifício Solares, proferiu ofensas aos defensores do recipiente sem ser advertido pelo juiz. Transcrevo o trecho específico da fala dessa testemunha, inclusive com a intervenção judicial, aonde disse o juiz, abro aspas, mas eu vou pedir para o senhor, independentemente da sua opinião sobre isso, eu respeito a sua opinião, todo mundo respeita a sua opinião, mas eu vou pedir para o senhor responder as questões, assim menos emocionalmente e mais objetivamente. E, anteriormente, o juiz federal também disse para a testemunha que ela deveria se acalmar e que não era o momento para ofender ninguém. Ora, os trechos acima destacados dispensam maiores considerações e sequer haveria relação com o processo o ingresso de testemunha na vida política. O fato é que ela foi efetivamente advertida pelo juiz. Diz a defesa que o juiz é parcial porque 2 semanas após a aprovação da sentença deu entrevista ao portal da Folha de São Paulo. Primeiramente, há que referir que a defesa dá maior ênfase à pergunta do jornalista e à resposta do magistrado. E eu transcrevo o trecho da matéria jornalística. E mais, a indagação respondeu o magistrado. Tudo o que queria dizer já está na sentença e não vou fazer comentários. Ou seja, a matéria jornalística posterior à sentença, que por si só não teria nenhuma aptidão para influenciar a sentença, o juiz disse, não vou responder a comentários. Também há uma referência a uma página no Facebook chamada Eu Moro Com Ele, hashtag Rosângela Wolff Moro, hashtag, onde a defesa fala de suspeição, mas traz à colação os comentários que as pessoas que eventualmente curtiram ou deixaram de curtir a tal página fizeram, sem qualquer associação à conduta própria do magistrado. A opinião de terceiros, como nós assistimos na mídia todos os dias, concordando ou discordando de todas as decisões destes magistrados dessa corte ou de quaisquer outros. Também há uma preliminar de suspeição dos procuradores da República. A defesa de Luiz Inácio sustenta a suspeição e nomino todos eles, são os procuradores que atuam na Lava Jato no 1º grau de jurisdição. Diz que os representantes ministeriais têm protagonizado um verdadeiro show midiático contra o apelante, alegam que as condutas dos integrantes da Força-Tarefa violam a presunção constitucional de inocência. Trago o trecho da sentença que rejeitou essa prefacial. Rememorando que a defesa do apelante propôs exceção de suspeição criminal, tombada, enumero aqui, negada em 1º grau, e digo os termos do juiz de 1º grau, e que em face dessa rejeição, a defesa impetrou outro habeas corpus nesse tribunal, aonde a suspeição do órgão acusador foi rechaçado mais uma vez por um voto da Lavra, um acórdão da Lavra do juiz convocado que me substitui, Anivaldo Brunoni. Na oportunidade, ponderou o magistrado que na esteira do decidido em inúmeras oportunidades por essa 8ª turma, fatores externos ao processo não possuem aptidão para causar a suspeição do juiz ou mesmo do órgão ministerial. E foi além do relatório, eu transcrevo um trecho significativo. E trago à colação palavras dos desembargadores Leandro Paulsen e Vitor Laus naquela sessão de julgamento, aonde disseram suas excelências. O Ministério Público é parte, o desembargador Leandro Paulsen, o Ministério Público é parte. O Ministério Público, portanto, pode requerer a condenação, pode fazer as fundamentações, as manifestações que entender, e que se houver algum excesso fora dos autos, isso necessariamente não trará suspeição por parte dos procuradores. Disse o desembargador Laus. A todos são reconhecidas a mesma ousadia, a mesma sagacidade, porque estão no exercício do seu compromisso profissional. Nenhum dos dois deve ser temeroso ou deve deixar de ser altivo. Não. Isso é uma qualidade tanto do advogado, o doutor Cristiano, como também é uma qualidade dos membros do Ministério Público, desde que não haja excessos. Então, na realidade, posta a questão nesses termos, não havendo essa manifesta arbitrariedade ou coisa parecida, não tenho como superar essa barreira do conhecimento.